irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 6º, morte e ressurreição de nosso Senhor. No episódio anterior, o caminho da cruz, a coroação de espinhos, Jesus perante Pilatos. Hoje, a crucifixão. Marcos 15, 23 e seguintes. Deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Kai edidum autor esmirnismeno oinon hosdeuk elaben. Esmirnismeno oinon. Vinho com mirra, e ele não tomou. Era um analgésico da época, para não sentir tanta dor. Na hora suprema, Jesus recusa não sentir dor. Ele aceita sentir a dor. Ele se entrega e se oferece ao Pai totalmente. Então o crucificaram. Hora suprema. Não aceita o analgésico. Quer padecer tudo. E repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas. Costume da época. Tiraram tudo de nosso Senhor. Ficou sem as vestes. Ficou nu na cruz. Nasceu nu, retornou nu para o braço do Pai. Recordem Jó: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para ela. O Senhor deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o novo Jó, aceitando o sofrimento até o fim e não perdendo a fé. Jó não perdeu a fé, se entregando nos braços do Pai, lançando sorte sobre elas. Repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria. A sorte. Também lançaram a sorte para designar o sucessor de Judas Iscariotes, que foi Matias. Leia Atos 1. Era a 3ª hora quando o crucificaram. 3ª hora. Hen hora trite kai estaurosan auton. Estaurosan auton. Era hen hora trite. 3ª hora. 3ª hora. O dia começava às 6 horas da manhã. A 3ª hora, 6 mais 3, 9 horas da manhã. Mas não uma hora exata. A 3ª hora era o período entre 9 horas da manhã e meio-dia. Então, Nosso Senhor, ele é crucificado entre 9 horas da manhã e meio-dia, quando o crucificaram. E acima dele estava a inscrição da sua culpa, ao menos como eles pensavam, e Pilatos mandou escrever: o rei dos judeus, em hebraico Melech Yehudim, rei dos judeus. Certamente Jesus é rei, não só dos judeus, de todos, mas não um rei político social, como eu expliquei na aula anterior. É um rei que veio salvar a todos aqueles que se arrependem do seu pecado. O rei dos judeus. Melech Yehudim. Em grego, Rho Basileus, Tom Iudaion. Rho Basileus, o rei
Tom e Udaion dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, o outro à esquerda. Lucas irá desenvolver esse tema dos ladrões, dizendo que era um bom ladrão e um mau ladrão, e que naquela hora suprema o bom ladrão, que reconhece o seu erro e o seu pecado, sobe com nosso Senhor e ressuscita com ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um à sua direita, o outro à esquerda. Jesus é escarnecido e injuriado na cruz. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo, ironizando nosso Senhor, meneando, balançando a cabeça, eles diziam, ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Olhem o que eles dizem. Tu que destróis o templo, e o Senhor destruiu o templo, toda a economia da antiga aliança agora está destruída, e Jesus está instaurando uma nova economia, a nova aliança no seu corpo e no seu sangue. Agora o templo é o seu corpo e o seu sangue. E ele havia dito isso, destruirei o templo, e destruiu. E em 3 dias, no terceiro dia, o reedificarei. E reedificou na Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus é o cabeça, a cabeça da igreja, o cabeça, o chefe da igreja é ele. E a igreja é o seu corpo. Agora não mais a economia da antiga aliança, mas a economia da nova aliança. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Soson Seldon, salva-te a ti mesmo, catabás, descendo a pó tu instauru da cruz. Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Ironia suprema, última tentação de nosso Senhor, que em Mateus está formulada de um modo diferente. Está formulado de um modo diferente. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Na hora suprema de passar para o Pai, a tentação de Jesus descer da cruz e se salvar-se a si mesmo. Quando a pessoa está morrendo, o que mais quer é salvar-se, é viver. Na hora da agonia, a tentação de Jesus descer da cruz. Se o Senhor tivesse descido da cruz naquela hora, a quarta tentação, não haveria salvação, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. E ele teria renegado a sua missão. Hora suprema, Jesus não responde. Jesus, o novo Jó. Nu nasci ou saí do ventre de minha mãe, nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em hebraico, Arom Yatzati, nu saí, me betem em mim, do ventre de minha mãe, ve Arom Ashuv chama, e nu tornarei para lá. Adonai Natan, Vadonai Lakar, o Senhor deu, o Senhor tirou. Yehi Shem Adonai Mevorah, o nome do Senhor é bendito. O nome do Senhor é bendito. Jesus, o novo Jó que se entrega, se consagra a Deus, aceita o sofrimento até o fim, não perde a fé como Jó. Arom Yatzati mi beten imi,
no sair do ventre de minha mãe, vê Aron, Ashuv, chama, e nu tornarei para lá. Adonai Natan, Adonai Lakar, o Senhor deu, o Senhor tirou. Yehi Shem Adonai Mehorah, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor que tinha sido condenado por blasfêmia. Levítico 24:16. Ve Nokev Shem Adonai Mot Yumat, aquele que blasfemar o nome do Senhor, Mot Yumat, deverá morrer. Morre. Essa a condenação à morte de nosso Senhor. Ele é condenado por causa dessa lei do Levítico. É Levítico 24:16. Não esqueça, ne ve nokev Shem Adonai, o que blasfemar o nome Shem Adonai, o nome do Senhor, Mot e o mat, morrerá. Certamente deverá morrer. Do mesmo modo, versículo 31, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si, e com os escribas, o chefe dos sacerdotes saduceus, juntamente com os escribas fariseus, caçoavam de nosso Senhor, diziam, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É a tentação suprema, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Versículo 31. Alus esosen, outro salvou, Realton udinatai, sosai, a si mesmo não tem poder para salvar-se. Ironia suprema desses fariseus e saduceus. Se não se arrependeram, estão condenados. No palco da morte de nosso Senhor, todos seremos julgados. Uns para a redenção eterna, outros para a condenação eterna. O Messias, o Rei de Israel, Mashiach, Melech Israel, Mashiach, Yeshua, HaMashiach, Melech Yehudim, HaYehudim, o Rei dos Judeus, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos, eles queriam ver, e creiamos, mas não queriam acreditar. Bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. Bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. Tomé aqui se aproxima desses judeus, desses fariseus, desses saduceus. Eles queriam ver para crer, igual a Tomé. Tomé depois acreditou. Esses aqui, muito provavelmente, não acreditaram e, portanto, foram condenados. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. Até os dois que estavam na cruz, relata Marcos, diferentemente de Lucas, diz Marcos que os dois ultrajavam nosso Senhor. Próximo evangelho a ser estudado será Lucas. Ali eu analisarei, farei a análise daquele episódio dos dois ladrões crucificados com nosso Senhor. Então, nosso Senhor é conduzido à cruz entre 9 horas da manhã e meio-dia. Sorteiam as vestes, deixam ele nu, como Jó, e ele continua a sua oferta, o seu sacrifício ao Pai. Jesus não responde à ironia dos transeuntes, à ironia dos saduceus, à ironia dos fariseus. A hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Hora sexta, entre meio-dia e 3 horas da tarde.
Hora nona, entre 3 horas da tarde e 6 horas da tarde. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã, ou no período entre 9 e meio-dia. Entre meio-dia e 3 horas da tarde, houve treva em toda a face da terra. E entre 3 horas da tarde e 6 horas, o Senhor morre. Não é a hora exata, é o período, tá? Então, é crucificado entre 9 e meio-dia, trevas entre meio-dia e 3 horas da tarde, morte entre 3 horas da tarde e 6 horas, noitinha, anoitecendo. Recordem a saída do Egito na Páscoa. Antes da morte dos primogênitos no Egito, houve treva em toda a terra do Egito. Aqui, antes da morte do primogênito, que é nosso Senhor, há trevas, houve trevas sobre toda a terra. A nova Páscoa, o novo Êxodo, a Igreja Católica, o novo templo, a nova economia da salvação. E a hora nona, entre 3 e 6, Jesus deu um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Aqui é aramaico. Em hebraico, Eli, Eli, lama azabtani. Azabtani é abandonar. Eloi, Eloi, Eli, Eli, Deus meu Deus. Lema sabachthani, lama azabtani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonastes? Na agonia suprema, nosso Senhor sente o abandono total. João da Cruz, o grande místico, diz que nessa hora desse abandono total, nosso Senhor sente o pecado de toda a humanidade, do início até o final dessa humanidade. É esse o abandono que ele sente na cruz, entre 3 e 6 horas da tarde. Eloi, Eloi, Eli, Eli, lema sabachthani, lama azabtani. Meu Deus, por que me abandonastes? Aqui, o Senhor está recitando o Salmo 22, versículo 2. Na hora suprema da cruz, o Senhor ora, ele reza. A maneira de nosso Senhor orar e rezar é recitando os salmos. Alguns dos presentes que estavam ali, ao ouviram isso, disseram: eis que ele chama por Elias. O nome Elias, Eliarro, Eloi, Eliarro. Eles confundiram na hora que nosso Senhor estava recitando o Salmo 22, 2. Quem estava presente pensava que ele estava invocando Elias, chamando Elias. Elias, o grande profeta de Israel, que tinha sido arrebatado. Ele que é o precursor de todos os profetas que tinham sido arrebatados. Leia a história de Elias. 1 Reis 17 a 19, 21, 2 Reis 1 a 2. Toda a minha tese de mestrado e doutorado, eu estudei Elias, o grande profeta de Israel. Eis que ele chama por Elias, Eliarro. Não, nosso Senhor não estava chamando por Elias, ele não precisa de Elias. Ele estava recitando o Salmo 22, versículo 2. E um deles, correndo, pensando que ele estava invocando Elias, ou chamando por Elias, encheu uma esponja de vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem descer. O vinagre para fazer com que o Senhor durasse um pouco mais, ainda que era uma espécie de analgésico. Naquele momento, eles pensando que o Senhor estava chamando por Elias, então queriam ver se Elias realmente viria para pegar nosso Senhor, e queria que o Senhor sobrevivesse um pouco mais.
Um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre, por isso que enche essa esponja de vinagre, fixa numa vara. Nosso Senhor estava no alto da cruz, coloca a esponja embebida de vinagre na ponta da vara, ergue a vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem descê-lo da cruz. Tudo aqui é ironia. Ironia em relação a Nosso Senhor, a morte de Nosso Senhor. Todos esses foram julgados. Quem não se arrependeu foi condenado, já está condenado. Nessa hora em que eles pensam que é Elias e que oferecem a Jesus vinagre, Jesus não aceita o vinagre, Jesus então, dando um grande grito, expirou. Aqui a morte de nosso Senhor. Façamos alguns instantes de silêncio. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Na hora que o Senhor expira, morre. O véu do santuário que separa o santo dos santos, ou seja, o local mais importante do santuário, do templo de Jerusalém, o véu do santuário se rasga na hora da morte de Nosso Senhor, porque é Ele o novo santuário, é Ele o novo templo. É o corpo dele, a carne dele, que ele ofereceu em resgate por nós. Eu destruirei esse templo e o santuário e o véu do santuário e tudo, e em 3 dias o reedificarei. No 3º dia o Senhor ressuscita. O véu do santuário se rasga em 2 partes, de cima a baixo, na morte de Nosso Senhor. É Ele o novo santuário da nova aliança. O centurião romano, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Quem professa a fé em Nosso Senhor não é um judeu, é um centurião pagão romano. Versículo 39. Idon de ho centurion, o centurião romano. O que é que ele diz? Aletos, rutos, verdadeiramente, na verdade, rutos, este, ho antropos, este homem, huios tiu ren, é o filho de Deus. Era, está no ren, no imperfeito, era o filho de Deus. Verdadeiramente, este homem era o filho de Deus. É um pagão quem professa a fé de Nosso Senhor. Os judeus, saduceus e fariseus não acreditam, o condenam. Pilatos é covarde, deveria libertá-lo, mas um centurião romano, ele professa a fé. Centurion, aletos, rutos, na verdade este, rutos, ho antropos, este homem, huios theu ren, era o filho de Deus. Huios theu. Versículo 40. E também estavam ali algumas mulheres. Os homens fogem, deixando Nosso Senhor sozinho. Não estava só, estava com Deus. Mas nenhum dos amigos de Nosso Senhor estava lá com ele. Só João, no seu evangelho, dirá que o discípulo amado, João 19, 25 a 27, está ali na cruz com Maria e Madalena. Aqui nem esse discípulo amado é citado.
estavam também ali algumas mulheres olhando de longe. Entre elas Maria de Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, algumas mulheres, você pode me perguntar por que João relata diferente, por que Mateus relata diferente, porque cada evangelista tem um objetivo ao escrever o seu evangelho. E também porque cada evangelista colocou, ou pegou, relatou, escreveu de fontes próprias. Muitas dessas fontes eram comuns, outras eram fontes particulares. Quando eu digo fontes, são fontes orais. Por isso que há uma certa diferença entre os evangelhos. Cada evangelista tem um objetivo ao escrever o seu evangelho e cada um relata o que tirou de fontes próprias ou fontes que eles escutaram. No caso de Marcos, fontes que ele escutou de Pedro, porque era discípulo de Pedro, e de Paulo, porque conheceu Paulo. Então também estavam ali algumas mulheres olhando de longe. Elas olhavam de longe. Quem eram elas? Entre elas, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé. Elas o seguiam. As mulheres têm fé, elas seguem nosso Senhor até o fim e serviam enquanto esteve na Galileia. Essas mulheres servem e seguiam o nosso Senhor. E ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Na hora suprema, Marcos não relata a presença de nenhum dos discípulos, só das mulheres. Benditas mulheres, Maria sempre, em todos os evangelhos, ela está presente. E chegada a tarde, versículo 42, o sepultamento. Já chegada a tarde, sendo o dia da preparação, um dia antes da Páscoa, preparação para a Páscoa, isto é, a véspera do sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho do Sinédrio. Esse aqui é um grande judeu conhecido lá na época, então quer dizer que alguns judeus, fariseus, ou provavelmente saduceus, acreditaram em Nosso Senhor, que também esperava o reino de Deus. Esse José de Arimateia esperava o reino de Deus. Chegada a tarde, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Então chegou esse José de Arimateia. Ousando entrar onde estava Pilatos, foi até Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pede o corpo para sepultar Nosso Senhor. Esse que é um judeu pio, que acreditou em Nosso Senhor. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto. E chamando o centurião, não diz aqui se foi aquele centurião que professou a fé, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. José de Arimateia vai até Pilatos, pede para retirar o corpo de Nosso Senhor da cruz, para que fosse sepultado. Pilatos chama o centurião, provavelmente aquele lá, e pergunta se fazia muito tempo que Jesus morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José. Então, o centurião diz que sim. Pilatos entrega o cadáver de Nosso Senhor. Agora, não é mais só cadáver, Nosso Senhor ressuscitará. O qual, tendo comprado um lençol, desceu, enrolou-o no lençol e o pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Os judeus sepultavam os cadáveres nas rochas. Cavavam, iam para uma montanha ali perto, cavavam um buraco na rocha, ali dentro desse buraco colocavam o corpo do morto e rolavam uma pedra na entrada da rocha. Enrolou-o no lençol e o pôs num túmulo
que fora talhado na rocha. Em seguida rolavam uma pedra na entrada, fechando a entrada do túmulo. Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Nessa hora em que Nosso Senhor é colocado em um sepulcro cavado na rocha, Maria de Madalena e Maria, mãe de José, observam onde o Senhor tinha sido colocado. Então, irmão, irmã, este é o drama da morte de Nosso Senhor. No próximo episódio, a ressurreição. Nosso Senhor morre e ressuscita para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com nosso Senhor.